Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez juntos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa instituição que fez 114 aninhos agora, no dia 10 de agosto, e que tem os seus trabalhos doutrinários, as reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, de forma presencial. Quem estiver passando por perto, vem conhecer a nossa casa, serão muito bem-vindos. E o nosso grupo de estudos aqui das obras básicas, que acontece nesse formato e também de forma presencial. Então, também quem estiver passando na quarta-feira, vem conhecer o grupo e estudar com a gente. A gente está sempre na mesma pergunta aqui que a gente está estudando por esse formato aqui no canal, ok? Então, um prazer quem estiver passando e quiser conhecer a casa e o grupo. Então, vamos lá? Vamos começar a estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo. O livro dos Espíritos é dividido em 4 livros ou 4 partes. Nós estamos no livro segundo do Mundo Espírita ou dos Espíritos e estamos no capítulo 6º, um capítulo bem extenso com mais de 100 perguntas. Estamos no último item do capítulo 6º, cujo título é Vida Espírita. E esse último item do livro dos Espíritos tem o título de Comemoração aos Mortos Funerais. É o famoso Dia de Finados, como nós chamamos, o dia 2 de novembro. Então, Kardec tece aqui comentários, ele faz alguns comentários a partir da resposta que os espíritos deram às perguntas que ele fez sobre esse dia de comemoração. Como é para o espírito que está na dimensão espiritual esse dia que é dedicado aos mortos? Como é o momento do funeral, quando está acontecendo ali? O que é que acontece com o espírito? O que acontece com aquele que está retornando à dimensão espiritual? Então, nós já vimos aqui... Ai, deixa eu tirar esse som aqui para não atrapalhar a gente. Nós já vimos aqui que começamos, na verdade, acabei me perdendo, começamos esse item na pergunta 320 e chegamos na semana anterior até a pergunta número 324. Quem está chegando agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder, acompanhar aqui com a gente. Então, vamos lá? Vamos iniciar a nossa pergunta de hoje que Kardec fez aos Espíritos. E lembrando a vocês que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo, vocês sabem, já ouviram me falar aqui, desde que eu comecei a usar essa tradução aqui com vocês, eu tenho diversas, mas eu adoro Hermínio de Miranda, eu vou estar sempre falando, porque realmente o serviço que ele nos prestou e nos presta para nos informar e esclarecer sobre a doutrina. Então, a tradução que eu estou lendo aqui, Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, vamos hoje iniciar com a pergunta número 325 que Kardec fez aos
espíritos. De onde pode vir em certas pessoas o desejo de serem enterradas em um lugar determinado? A ele voltariam com maior satisfação após a morte? A importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Kardec, numa pergunta, já lançou logo 3 questões. Então, querer ser enterrado, que o seu corpo físico, depois do seu desencarne, da sua morte do corpo físico, vá para tal lugar, em tal cemitério, em tal cidade, em tal mausoléu, em tal túmulo da família. Kardec quer saber de onde vem esse desejo de estar num determinado lugar. Aí ele continua a pergunta dizendo assim: é porque esse espírito voltaria com maior satisfação após a morte a esse lugar? Então ele já sabe assim onde é que ele está enterrado, então vai ser mais fácil para ele voltar para ali? Outra aí fecha a pergunta dizendo: essa importância dada a essa coisa material, onde vai ficar meu corpo, o meu corpo físico, os meus despojos, onde é que vão estar enterrados, o meu corpo, os ossos, onde é que vão ser guardados? Kardec pergunta: essa importância dada ao que é material, porque o espírito imortal não vai utilizar mais aquele corpo físico, é sinal de inferioridade do espírito? Essa foi a pergunta 325. Vamos lá. Qual foi a resposta que os espíritos deram? A afeição do espírito por certos lugares denota inferioridade moral. O que significa um pedaço de terra para o espírito elevado? Não sabe ele que sua alma estará reunida àqueles que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados? Quando os espíritos dizem que essa afeição, essa ligação, esse apego a determinado lugar, a determinada experiência vivenciada, isso significa que esse espírito ele ainda está num processo de ampliação de consciência, em que ele ainda está muito voltado às coisas da dimensão material. Ele está muito preso ao personagem que ele viveu e ele ainda não tem a ciência da potência do espírito imortal que ele é e de onde ele pode ir, dos locais onde ele pode acessar, do quanto ele pode estar perto daqueles a que ele ama e o quanto ele pode ir até essas pessoas, porque o vínculo é pelo sentimento, é pelo afeto que foi construído e desenvolvido, e não porque o corpo que ele utilizou naquele personagem específico, que foi apenas mais um personagem que representou a individualidade, o espírito imortal que ele é, pode estar em qualquer lugar. Que essa distância, essa ligação, ela vai acontecer, porque ela é pelo sentimento. Então, quando ele fala de inferioridade moral, é porque esse espírito ainda está nesse aprendizado de entender-se espírito imortal e de toda a potência de que ele é capaz enquanto espírito imortal. E não é um pedaço de terra onde seus ossos estejam em determinado lugar que vai facilitar com que ele esteja ali, ou com que ele se aproxime, ou porque no dia dos mortos aquela pessoa vai lá cuidar daquele túmulo, então ele vai poder ir lá para se aproximar das pessoas. Não, ele estará sempre reunido àqueles que ama, sempre que quiser, porque a ligação é pelo sentimento, e é isso que une. E aqueles que estão unidos pelos laços do amor jamais se separam, independente dos personagens que venham a constituir depois, mesmo que nas próximas experiências essas pessoas não estejam mais tendo uma experiência encarnatória, de reencarnação juntos. Mas o sentimento vai sempre estar ligando essas pessoas. E quando retornam, estão na dimensão espiritual, elas vão sempre se encontrar
não apenas aqui na dimensão material, no plano material. Então, essa afeição significa que esse espírito ainda está em aprendizado, que ele precisa ampliar mais a consciência do espírito imortal que é, porque ele ainda está preso ao personagem que o representou na última experiência, na última encarnação. Mas Kardec complementa essa pergunta que ele já faz 3 questionamentos numa única pergunta, ele ainda faz um complemento. A 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada um hábito fútil? Então, aquelas famílias que têm o hábito, que tem, que junta e que tem um local onde todas as pessoas que morrem são enterradas no mesmo lugar, né? Todos os membros da família vão para ali. Aquele, me esqueci o nome agora, túmulo, aquele ou mausoléu, ou o local onde a família toda vai ser enterrada quando não ocorrer a morte do corpo físico. Isso é fútil, esse hábito familiar de colocar todos juntos? Isso é uma bobagem, uma coisa sem sentido? Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos respondem, não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia para com aqueles que amamos. Se essa união pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças estão mais bem canalizadas. Então, os espíritos dizem, não é uma futilidade, não é algo que é uma bobagem que... Essas pessoas que fazem isso, elas não deixam de estar querendo, né, manter unidas aquelas pessoas que fazem parte do seu círculo familiar, por quem elas construíram esse laço de afeto, de amor e de simpatia. Isso para o espírito não tem importância. Isso para quando a gente está na dimensão espiritual não influencia em nada, porque ele não tem mais nenhuma ligação com esses despojos mortais, esses restos. Né? Mas para aquelas pessoas é como uma forma de dizer assim, a nossa família continua unida, continua junta, mesmo aqueles que já não estão mais nessa dimensão. E quando essas pessoas também passarem para a dimensão espiritual, elas vão entender, né, essa dinâmica. Mas essa lembrança, para quem ainda está aqui, ela é útil porque canaliza sempre que for. Aqui está o avô, está a avó, está a mãe, está o irmão. A nossa família está toda aqui. Quando a gente vem, a gente lembra de todos. Então, os espíritos não tratam disso, não acham que isso é uma bobagem, uma coisa fútil. As famílias que têm esse costume, que têm esse movimento de colocar todas as pessoas num único local. Continuando na pergunta 326, Kardec vai dizer: a alma que retorna à vida espiritual é sensível às honras concedidas aos seus despojos mortais? De novo, essa coisa, né, gente, pesada, a linguagem da época, né, 1857. Ou seja, o espírito que voltou à dimensão espiritual, ele é sensível, ele gosta, ele se sente bem com as honras que são concedidas no momento do seu enterro, no momento lá do seu funeral, essas honras. Ele é sensível, ele gosta daquilo. Como é isso? Resposta dos espíritos. Quando o espírito chega a um certo grau de perfeição, não detém mais as vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas saibam bem que, muitas vezes, há espíritos que no primeiro momento de sua morte recebem com grande satisfação as honras que lhes são tributadas, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois ainda conservam alguns hábitos da terra. Então, de novo, vai depender
do nível de consciência, de ampliação de consciência que esse espírito já alcançou. Vai depender de onde ele está nessa sua caminhada enquanto é espírito imortal, o quão ciência ele tem de que é um espírito imortal e de que essa última experiência foi apenas mais um aprendizado na sua jornada infinita de aprendizado e de crescimento. E que não tem aquela importância de quando estava aqui. Então, quanto mais ele amplia essa consciência, quanto mais evolui, quanto mais caminha na sua jornada evolutiva, mais isso vai se tornando uma futilidade. Coisa que para ele entende que não tem importância alguma. Mas, ao mesmo tempo, os espíritos dizem, aqueles que ainda não estão nesse lugar de ampliação de consciência, ou nesse nível de perfeição, que nada mais é que consciência ampliada, eles, num primeiro momento, gostam muito, recebem com satisfação essas honras que são, né? Fulano foi muito importante, fulano fez fez uma diferença muito grande na nossa história, na nossa vida, na história da nossa comunidade, do nosso lugar, das pessoas com quem conviveu. Ele sente isso, ele gosta, né? Do mesmo modo que aqueles que os despojos mortais que a pessoa manda lá enterrar de qualquer jeito, manda aí, já enterrou, acabou, que abandonam lá e que não dão importância nenhuma, aqueles que ainda não chegaram nesse lugar, nesse nível de consciência, eles sentem, tanto a quem tem a satisfação, como quem não tem o desgosto de ter sido esquecido, de não ter sido lembrado, de que naquele momento em que eu sou as últimas homenagens, as últimas lembranças que poderiam ter sido prestadas a ele e ninguém teve. Então, vai depender de como o espírito está, na sua condição, no seu processo evolutivo, para isso ter interferência ou não. Quanto mais evoluído, quanto maior a consciência, quanto mais habilidades integradas, quanto maior esse grau de perfeição que esse espírito vai galgando, isso vai perdendo cada vez mais. Ele diz, é apenas uma experiência que eu tive, é apenas mais um personagem que me representou, mas eu não sou esse personagem, eu sou um espírito imortal, uma individualidade. Na pergunta 327, Kardec vai dizer, e aí, o espírito assiste ao seu funeral lá na hora do enterro, na hora do velório, na hora do funeral mesmo, o espírito está ali presente, ele está ali vendo, ele está ali participando disso? Resposta dos espíritos, frequentemente assiste. Então, significa que não é toda vez acontece, frequentemente. Isso acontece muito. Mas, às vezes, não compreende o que se passa se ainda estiver perturbado, né? Porque a gente já viu que passa por aquele momento de perturbação, que o espírito ainda não tem noção direito do que está acontecendo, ele ainda está sem saber, né, que está numa outra dimensão agora, que ele não está mais vinculado àquele corpo físico, que ele vai ter que deixar aquele personagem, porque aquele personagem morre, o espírito não morre, mas o personagem deixa de existir. Esse momento ainda de confusão, de não saber o que está. Se o espírito estiver passando por esse momento, ele não vai saber direito o que é que está acontecendo. Ele vai ver e vai dizer assim, o pessoal tá fazendo o que aqui mesmo? Quem morreu, às vezes pergunta, né? Porque tá vendo, tá no cemitério, tá? Quem foi que morreu? Por que tá todo mundo aqui? Por que a família tá chorando? Porque ainda se encontra nesse estado de perturbação. E na 327A, complementando, Kardec vai dizer, ele fica lisonjeado pela grande afluência de pessoas ao seu funeral? Olha quanta gente veio no meu enterro, gente! Eu nem imaginava que tivesse essa multidão toda. Veio quase ninguém. É isso que Kardec quer saber. Como é que o espírito se sente em relação ao número de pessoas que foram lhe prestar as últimas homenagens? Resposta dos espíritos, mais ou menos, segundo o sentimento que anima esse fluxo.
Então, pode ter muita gente, mas essas pessoas, que sentimento tem em relação àquela pessoa? É verdadeiro mesmo? Está indo ali só para cumprir tabela? Está indo apenas como uma mera formalidade? Ou está realmente sentindo a falta, a ausência daquele que está partindo para um outro aprendizado? Sempre, gente, em todas a gente viu muito isso aqui nas respostas que os espíritos deram nesse item. O sentimento é o que importa, então não é o número de pessoas. Às vezes pode ser um velório, um enterro que tenham pouquíssimas pessoas, mas aquelas pessoas que estão ali realmente, elas têm um sentimento, uma ligação com aquele espírito. E outras muito numerosas em que as pessoas foram por mera formalidade, convenção social, porque eram conhecidos, porque era parente de alguém, porque era um colega de trabalho. Então, o sentimento que anima esse fluxo de pessoas, esse número de pessoas, é o que vai importar para o espírito e não a quantidade. Na pergunta 328, que é a penúltima pergunta do capítulo 6º, esse capítulo que tem mais de 100 perguntas, um capítulo extenso, vamos chegar ao final do capítulo 6º. Na pergunta 328, o Kardec vai dizer: o espírito recém-desencarnado assiste às reuniões de seus herdeiros na hora que está lá discutindo a herança, que às vezes começa até no cemitério. Como se diz, o corpo nem esfriou ainda e já está ali se brigando, se debatendo. Esse espólio, como é que vai ser, quem vai ficar com o quê? Ele assiste essas reuniões dos herdeiros? Kardec quer saber. Resposta dos espíritos: quase sempre. Deus o quer para a sua própria instrução e para castigo dos culpados. É nesta oportunidade que julga o valor dos protestos de consideração a ele atribuídos. Todos os sentimentos se tornam evidentes e a decepção que prova ao ver a cobiça dos que dividem o seu espólio, esclarece-os sobre os seus reais sentimentos. Mas a vez deles também chegará. Então, isso aqui, né, quando a gente vai entender essa resposta, né, quase sempre, então não significa em que todas as vezes que tem lá reunião para dividir a herança, ou para aquela reunião dizer quem vai ficar com o que de manhã, de painho, eu vou ficar com isso, quem vai ficar com a casa tal, com aquele imóvel eu quero, aquela joia. Né? Essa discussão para ver quem vai ficar com o quê de quem acabou de deixar a dimensão espiritual, quase sempre, não significa que todas as vezes. E quando o espírito se expressa dizendo aqui que Deus o quer para a sua própria instrução e para castigo dos culpados, a gente vai entender aqui que é a forma como esse espírito que respondeu a pergunta. Porque Deus não castiga culpados, porque Deus não faz isso. Tudo é aprendizado do espírito. Se o divino, se o Criador permite que o espírito assista, é para que ele possa ver o quanto fica preocupado em estar conquistando coisas, amealhando fortunas, posições. O que é que vai resultar no final? Às vezes em separação da família, onde vai se ver o sentimento daqueles que ficaram por aquele que voltou à dimensão espiritual, a cobiça para dividir quem vai ficar com o quê. E isso vai mostrar qual é realmente o verdadeiro sentimento daquelas pessoas em relação a quem está deixando a dimensão material. Se é o sentimento por ele ou se era pelas coisas que ele conquistou e que agora eles vão herdar ou se apropriar. Mas os espíritos dizem que está tudo certo, porque um dia eles também retornarão à dimensão espiritual e tudo isso, toda essa herança, todo esse espólio, eles vão ver que não vai e que nada disso importa. O que importa são os aprendizados que nós conquistamos durante a nossa experiência aqui, porque tudo é mais um aprendizado do espírito, apenas mais uma experiência de aprendizado em que a gente vai retornar outras vezes. E o que vale é o que nós integramos. São as relações que nós construímos, os afetos, os sentimentos, ou seja, o aprendizado
como ele foi aproveitado pelo Espírito através desse último personagem. E agora sim, pergunta número 329, última pergunta do capítulo 6º, Vida Espírita, do livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, em que Kardec vai dizer: o respeito instintivo que o homem possui pelos mortos em todos os tempos, em todos os povos, é efeito da intuição da existência futura. Então, essa coisa de ter o respeito por aquele momento, o momento da passagem, o momento em que aquele ser vai retornar à dimensão espiritual, respeitar aquele momento último de estar com aquela pessoa, de ter uma despedida, de reverenciar aquele que retorna à dimensão espiritual. Kardec está perguntando, isso é efeito de uma intuição natural de que a vida não é apenas aqui na matéria e que acabando o corpo físico nós continuamos numa outra experiência? Resposta dos espíritos é uma consequência natural. Sem ela, sem essa intuição de que tem algo mais e uma vida futura, não teria sentido ter esse respeito, né? Simplesmente acabou a enterra, porque aquela pessoa deixou de existir, pronto, enterrou, acabou e sai. Não. Mas esse respeito, esse cuidado, todo o ritual, né? De ficar voltando às lembranças, de fazer uma celebração, uma prece, de pedir para aquela pessoa, né, ela continuar a sua jornada. Tudo isso é uma intuição da vida futura, da vida de uma outra dimensão, de um outro plano, pois o espírito é imortal. Se não fosse assim, não teria sentido algum. Então, esse respeito, essa reverência àquele que está retornando à dimensão espiritual é uma consequência natural dessa intuição nossa, dessa certeza. Intuição é o que é nosso, é que nos pertence. Não é que nenhum espírito está dizendo aqui. Isso aí é inspiração. Intuição é aquela certeza, é aquele saber que é nosso, que vem de dentro, do mais íntimo do nosso ser. E é aquela certeza de que a vida do espírito, ela é imortal, porque quem deixa de existir é o personagem, é o corpo físico, que eu, individualidade e espírito imortal, não vou utilizar mais esse, mas que eu continuo existindo como espírito imortal que sou. Ok, meus amores? Nós ficamos por aqui. E na próxima semana, vocês sabem, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos juntos. Então, na próxima quarta, que eu não sei o dia, porque o calendário não está aqui, nós vamos iniciar o nosso capítulo 7º, que agora sim, retorno à vida corporal. Vimos tudo da dimensão espiritual, quando estamos, as influências. Agora vamos ver. Quando retornamos, voltamos para outro personagem. Isso aí a gente vai começar a ver na próxima quarta, com o capítulo 7º. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos, ao nosso grupo presencial, a todos os amigos que nos acompanham aqui, Railda, Miguel, Cristina, Alda, Nilda, tantas e tantas pessoas. Eu passaria aqui tempão falando. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.